Vamos falar por que as mulheres elas criam certas barreiras, porque tem tantas barreiras para as mulheres iniciarem aí o processo de dirigir. É muito mais desafiador a mulher dirigir? Acho que fica melhor, né? Por que é mais desafiador a mulher dirigir? Porque entra vários fatores, Vanessa. Primeiro, o ensino da autoescola que elas vêm é muito raso. Então, elas vêm basicamente entrar no carro sem saber de nada. Como trabalhar a embreagem, como que funciona um câmbio, não sabe trabalhar um volante. Então, é o primeiro contato e o tempo que elas passam ali é muito pouco. E o que elas aprendem ali é muito superficial. Primeira, segunda, estacionar, fazer baliza. Quando sai dali, que ela está com o documento na mão e vai para a realidade de um trânsito caótico, elas se sentem muito perdidas, não sabe o que fazer, como agir, o que fazer, nada. E isso não tem a ver com as influências ali da infância, carrinho sempre é para menino, sim, né? Mas e boneca sempre para menina. Ninguém enxerga na infância, hoje até porque melhorou um pouquinho, mas antigamente ninguém enxergava a mulher dentro de um carro dirigindo, né? Isso era um tabu. Isso, aí entra um outro fator, né? Aí do emocional, né? A cultura, que a mulher ela foi preparada para ser dona de casa. Tanto que as brincadeiras delas, brincar de boneca, fazer comidinha, então é voltada para isso. O homem não, já é ensinado desde a infância a lidar com a máquina, com o carro. O pai quer ensinar ele logo, e contrário da mulher. Né? Então, são vários fatores que faz com que a mulher ela tenha muito mais dificuldade do que o homem. Tanto na parte emocional, na parte também rasa de ensino, que a mulher ela não consegue pegar esse fator tão rápido quanto o homem. Então, são vários fatores, tá? Quais são os principais fatores? Geralmente vem dessa raiz cultural ou vem, às vezes, você não consegue, você não pode, mulher não tem esse espaço? Vem muito mais da parte emocional. Tá? Eu falo assim, ó, que você acaba virando um pouquinho de psicóloga lá, né? Tem que ser. Então, as mulheres, é assim, eu falo, dirigir, a parte mecânica, ensinar elas ali o que é a embreagem, o que é o freio, é treino. Então, você vai repetindo, vai ensinando, ela vai aprendendo, ela vai pegar. Eu falo assim, o carro é uma máquina, então você tem que aprender como que faz. E conforme elas vão fazendo, elas vão aprendendo. Agora, lidar com o fator que está aqui é muito mais difícil. O psicológico é mais difícil, né? E uma das dificuldades dela, elas não têm o poder de decisão, elas têm uma autoestima muito baixa, elas não confiam nela própria, sabe? Então, o fator emocional é muito mais difícil de trabalhar. Na verdade, nem é que ela saiu da autoescola sem saber dirigir ou com essa dificuldade de aprendizado, até pela falta de incentivo na infância lá atrás, ou pela razão cultural. Também. É a falta de autoconfiança? Também. Porque mesmo assim, ó, quando ela sai da autoescola, e com esse ensino raso, como eu falei, ela tem uma autoconfiança de pegar e sair aprendendo a dirigir, desenvolvendo sozinha, ou com uma pessoa da família, que por muitas vezes não acontece, diferentemente do homem. Às vezes o homem ele chega lá, o pouco que ele aprendeu, mesmo que ele não tenha um contato antes de ter ido para a autoescola, ele consegue desenvolver, porque ele não leva em conta esse valor, o lado emocional, né? Ele tem essa autoconfiança, o que falta nas mulheres. E tem aquele porém, né? Geralmente, quando é um homem nos ensinando, é assim, a marcha é tanto, o volante é tanto, o câmbio é tanto. Ó, se quebrar isso aqui, é isso aqui. Ó, cuidado que você vai bater. Então, eu acho que todos esses alertas, que para o homem é um alerta, o homem não está fazendo isso por mal. Mas para a mulher, ele vem como aquilo que você falou, um desafio criado, uma barreira que não existe, né? E tem muitas das alunas que eu pego, assim, para
pro treino do Perca o Medo para dirigir, elas vêm, assim, saiu da autoescola, aí foi dar as voltinhas, o marido foi ensinar, aí ele foca no carro. Olha, se você fizer isso, você vai quebrar. Não pisa na embreagem, isso, não que fica sirva, pisada. né? Que sirva aí, então, Simone, de alerta para os homens. Eu entendo, tá? Eu tenho 3 irmãos aí e eu entendo que não é por mal, mas pelo amor de Deus, não façam isso. Isso você pode traumatizar a sua esposa, que às vezes precisa buscar as crianças na escola, precisa trabalhar como você. E torna a sua vida também mais fácil, mais dinâmica, porque você vira sozinha. O carro, né, ele é um meio de transporte que hoje ele virou necessidade. Não é mais... Lá atrás era luxo, né, Simone? Hoje não é mais luxo, hoje é necessidade. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos ter olhos melhores aí para as nossas mulheres. Vamos passar confiança, passar incentivo para que elas possam também aí exercer seu papel no volante. Sim, né, Simone? Exatamente. Simone, eu queria te fazer uma pergunta. Essas mulheres, elas te procuram mais pelo fato de você também ser mulher e entender melhor elas? Um dos fatores principais é... Elas querem dirigir com mulheres. Com mulheres, né? Então, elas têm essa visão de que o homem não vão entender, de que o homem não tem paciência, porque elas já trazem isso de casa. Então, ela tem muitas delas que não tem nem medo tanto de dirigir, mas elas têm medo de fazer acontecer alguma coisa com o carro, que é do marido, por conta dessas cobranças. E isso acaba gerando um bloqueio e a dificuldade em dirigir. Tanto que quando elas estão fazendo aula, eu passo as lições, as atividades dela, que eu falo, vocês não podem ficar presas só nas aulas, nos treinos de dirigir, mas vocês têm, durante o processo de aula que elas têm, eu passo atividades para que elas façam. E muitas têm dificuldade, porque comigo vai maravilhosamente. A hora que elas entram no carro, muitas vezes vão dirigir com o marido, ou com o pai, ou com o irmão, elas travam. Por quê? Ela não dirige para ela, mas ela dirige para a pessoa que está do lado, ou para o pai, para o irmão, para o marido. Lembrando que no começo, quando você está aprendendo a dirigir, elas ficam muito mais preocupadas. Você gera uma outra tensão, né? Exatamente, elas ficam preocupadas com o que ele vai pensar, se ela errar uma marcha, qual que é a atitude que ele vai tomar, a ação. Então, esse fator emocional que a mulher, ela vê tudo pelo lado emocional, um gesto, uma respiração, o que o marido ali fizer do lado dela, ela vai levar lá pro fundinho do peito, vai engavetar aquela chave, ela não vai querer pegar no carro mais. Tá? Simone, eu vejo que você dá várias dicas ali no seu perfil de como perder o medo de dirigir. Eu acho que tudo tem seu primeiro passo. Qual seria o primeiro passo ao ver dessa especialista que é a Simone? Bom, uma das coisas que eu falo você tem que fazer o enfrentamento do medo ou se desafiar a dirigir. Não existe outra forma. Se for você pegar o seu carro e treinar. Tá? Fazer treinos específicos, voltado para aquelas dificuldades que as pessoas têm. Porque às vezes a pessoa, ela saiu, tá bem crua e às vezes ela quer enfrentar um trânsito, ela quer fazer coisas que ainda ela não sabe fazer. Então, um exemplo, a grande maioria das mulheres, qual que é a grande dificuldade dela? Controle de embreagem para os carros que são manuais. Então, não é sair dirigindo o carro, mas pego o meu carro, vou lá procuro uma rua, um lugar mais tranquilo. Geralmente você faz esse tipo de acompanhamento com o próprio carro da pessoa? Sim, faço. Ou sempre com o carro de vocês? Não, com o carro da pessoa. Da pessoa, que é o mais legal para ela acostumar. O meu carro, né, o carrinho lá adesivado, que tem o duplo comando, ele serve para quê? Para eu dar os primeiros passos, para a pessoa aprender a ter controle, coordenação, para eu ensinar ali. Porque ela é responsável pelo próprio carro. Ela tendo isso aí, tranquilo. Aí nós passamos para o carro dela, aí nós vamos treinar. E é isso que vou fazer. Então, fazer o treininho específico. Vai lá para um lugar tranquilo, para uma subida. Então, vamos treinar esse pezinho. Vamos aprender qual que é o seu ponto de embreagem. Porque o meu carro tem um. O carro dela vai ter outro. Então, vamos ensinar, vamos aprender a ter esse controle. A sentir o carro, né? A sentir o carro. Para lá na subida, sai.
tenho dificuldade, Simone, a grande maioria, porque na autoescola, como eu falei, saiu só aprendendo a fazer primeira e segunda com um carro sem movimento. Andar com o carro em movimento, aumentar a marcha e fazer a redução com o carro em movimento é aquele desastre no começo. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, mesma coisa, no bairro, ruas tranquilas, aumentei marcha, reduzi marcha, aumentei marcha, reduzi marcha. Então, você vai fazendo... Mas é importante, eu acho, Simone, que quando a pessoa já tem esse receio, esse medo, é importante que ela faça isso acompanhada, sim ou não? Ou você acha que funciona melhor essa pessoa sozinha? Depende. Tá? Quando se trata do fator emocional, eu libero para ela treinar sozinha, quando ela está bem, quando ela tem... Porque uma pessoa só passa a dirigir quando ela tem o comando dos pedais, das marchas e do volante. Se a pessoa ela não tem esses 3 comandos, então ela não está preparada. Tendo esses 3 comandos, aí eu libero para que ela treine. Aí eu falo, ó, mesmo que ela saia, vai com o esposo, mas ela vai para um lugar tranquilo e ela vai dar uma volta no quarteirão, sentir sozinha, aprender, porque dependendo da pessoa que está do lado, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Acaba atrapalhando. Isso. Por conta dessa cobrança, porque tem muita desistência dessas mulheres que já procuram esse serviço? Existe desistência, porque a pessoa já foi lá, ela já tem habilitação, ela já pagou e ela está tentando voltar a dirigir. Acontece da pessoa desistir no meio do caminho? Tem muita desistência? Acontece, mas tem muita? Muito pouco, Vanessa, muito pouco. As pessoas geralmente vão determinadas a perder esse medo. Vem determinada. Essas que desistem, é porque tomou a decisão de que aquilo não é para elas, que elas não querem, porque eu falo assim, a gente não precisa fazer tudo o que as pessoas fazem, né? Elas não são obrigadas a dirigir, tem pessoas que não querem, elas tomou aquela decisão, né? E tem muitas pessoas que param porque elas começam a fazer o treino, mas ela divide o carro com o esposo, por exemplo. Aí o esposo não deixa pegar, coloca a mulher lá para baixo. Então, ela vê que aquilo ali que ela está fazendo não vai ter serventia naquele momento. Complicado, hein? Estamos chegando ao finalzinho da entrevista. Obrigada, Simone, pela tua presença aqui. Queria que você falasse seus contatos, suas redes sociais para a gente. Meu telefone de contato é o 19-974-166072. O meu Instagram é o Simone Praticar, com um T mudo. E também o Facebook, o mesmo nome, Simone Praticar. Vocês me acham lá. Deixa uma mensagem, 30 segundos, falando, deixando uma mensagem aí para essa mulherada que quer voltar a dirigir, mas não tem coragem. Eu falo assim, ó, se é o seu objetivo, não desista jamais, porque você pode, você consegue e você merece. É isso aí, gente. Vamos para o intervalinho rapidinho. Daqui a pouco a gente volta falando sobre autoestima. Com ela, Patrícia Oliveira, por aqui.